de fato se atualizar é sempre muito necessário. E é por isso que nós, enquanto igreja, trabalhamos ativamente para que nós consigamos nos atualizar frente às mudanças necessárias dentro da nossa igreja. E hoje a gente está aqui exatamente para falar sobre isso. Hoje nós estamos aí lançando um projeto novo que eu queria convidar muito você a fazer parte desse novo projeto, desse novo tempo dentro da nossa igreja. Talvez em algum momento desse tempo seu aqui na igreja, você tenha até percebido algumas dificuldades, por exemplo, com relação a encontrar a gente dentro do YouTube, ou encontrar a gente no Google Maps, ou qualquer coisa assim nesse sentido. De fato, a gente precisava renovar em algum momento. E esse é o momento oportuno que nós encontramos para isso. Por isso, nos próximos instantes, nós falaremos uma novidade muito importante, exatamente para nós estarmos preparados. E é por isso que hoje nós estamos aqui apresentando esse projeto de rebranding da nossa igreja. Rebranding significa reposicionar uma marca, seja ela cristã ou secular, para que ela consiga se identificar melhor com o seu público, para que assim a gente consiga se comunicar melhor e crescer enquanto marca. E é por isso que nós estamos te convidando para esse novo momento da nossa igreja. Seja bem-vindo a esse novo tempo, seja bem-vindo à Tenda Church. Já há algum tempo nós temos orado e colocado esse projeto aí nas mãos de Deus. De fato, várias coisas foram contribuindo para nós chegarmos até aqui. E é por isso que eu queria primeiramente falar um pouco sobre esse logo. E em breve nós comentaremos um pouco mais sobre também o nome e outros aspectos daqui. Durante o nosso processo criativo, eu e o Pablo estávamos mais envolvidos nesse processo. Nós estávamos pensando em fazer alguma coisa que pudesse não só simbolizar uma tenda visualmente, mas que também comunicasse algo. Então você pode ver que no logo existem três setas apontando para o alvo. Eu acho que nós, enquanto igreja, buscamos reunir as pessoas para um alvo certo, que é Cristo. Você pode reparar também que até outros conceitos que já existiam no nosso logo anterior, como cuidado e proteção, também se expressam aí nesse logo. Mas o nosso principal foco é que é alcançar Cristo em todas as esferas, onde quer que nós estejamos. E para isso nós queremos ser enviados para dentro do nosso propósito, para dentro do coração de Deus. Porque eu acho que o principal foco dessa nova marca da igreja não é o fato de nós estarmos hoje aqui no campus do Riacho Grande, estarmos numa tenda, mas é o fato que nós estamos na tenda do encontro, o lugar de encontro com Deus genuíno. Essa é a nossa identidade. Além disso, a cor também do logo, ela foi inspirada exatamente no nosso sentimento perante Deus, que não é só de amor, mas também de deixar o Espírito Santo queimar em nossas vidas, purificando-nos de todo o pecado e nos capacitando para fazer coisas ainda maiores. Esse é o nosso chamado enquanto igreja, esse é o nosso propósito. E se você faz parte disso, eu quero te agradecer por estar conosco até aqui e quero te encorajar a você continuar conosco nesse mesmo propósito daqui para frente. Nós estamos caminhando hoje para mais um desenrolar da nossa história. Nós estamos nos preparando para dar mais um passo em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas. O nome Tenda, que você vai passar a conhecer a partir de hoje, fala de algo que Deus tem ministrado nos nossos corações há muito tempo. Deus tem falado conosco sobre tenda. Deus tem nos dado palavras proféticas sobre tenda. O próprio local em que nós congregamos, ele simboliza uma tenda. Ele é uma tenda. E a aquisição deste local, ele passou também por um grande milagre da parte de Deus para que nós pudéssemos estar aqui hoje onde nós estamos. Eu creio que nossa igreja tem entrado num novo tempo e nós vemos o poder de Deus se manifestando em nosso meio e trazendo coisas novas, para este tempo. E tenda me remete à simplicidade, a esse livre acesso que nós temos a Deus.
né? A capacidade que nós temos de ter essa intimidade com o Senhor de forma tão simples, de forma tão singela, de forma a sentirmos realmente a presença do Senhor em nosso meio, né? E nos levando a um propósito tão especial. Eu creio que o Senhor tem muitas coisas preparadas para nós, que o Senhor tem realmente realizado grandes coisas em nosso meio, e isso é só o começo de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, na nossa igreja, para este novo tempo. Quando eu penso em tenda, na palavra tenda, remete para mim lugar de encontro e lugar de direção. E eu acredito muito que a nossa tenda remete lugar de direção e lugar de encontro. Tenda é uma expressão incrível. Ao longo das Escrituras, ela é apresentada como uma figura, uma palavra extremamente profética. Desde a primeira, a de Moisés, a tenda ela apontava para um padrão de relacionamento entre Deus e o homem, de liberdade, um padrão profético de adoração. Mas, sobretudo, quando nós aprofundamos um pouco mais, nós vamos nos lembrar que a palavra tenda no hebraico era Ohel. E Ohel significava lugar onde Deus se revela, lugar da revelação de Deus. Tá? E nós, então, temos uma plena convicção acerca dessas coisas, porque nós temos vivido ao longo dos anos a manifestação e a revelação de Deus no nosso meio, quanto igreja, quanto família. E nós sabemos que essa manifestação, que essa revelação da glória de Deus em nosso meio tem sido crescente e vai continuar crescendo e se desenvolvendo ao longo de toda a história desta igreja que ainda está sendo escrita. Nós estamos vivendo um capítulo lindo, mas coisas ainda mais extraordinárias virão pela frente. E nós cremos então que tenda aponta para este padrão profético de Deus de um aperfeiçoamento no relacionamento entre o céu e a terra. Então nós vamos continuar nos movendo como tenda, com mobilidade, com flexibilidade, mas sendo o réu, lugar onde Deus se revela, lugar da revelação da glória de Deus. Assim é e assim continuará sendo exponencialmente, crescentemente para a glória de Deus. A tenda, biblicamente falando, um dos textos bíblicos mais que remete a esse nome, a importância desse nome, tem alguns, não é? Como alargue as suas tendas, não é? A tenda do encontro. Então, a Bíblia fala muito sobre tendas, não é? E eu sinto, quando eu estou aqui, eu sinto que aqui é verdadeiramente a tenda do encontro. Tenda para mim remete a muitas coisas diferentes, né? E igualmente poderosas. Primeiro eu penso na manifestação poderosa da presença de Deus, como a gente tem estudado nos últimos tempos, especialmente no Antigo Testamento, como a tenda simbolizava a presença do Senhor no meio do povo. E fora isso também a questão da mobilidade, né? Tenda fala sobre movimento, que é o oposto de monumento. Então, à medida que o Senhor vai nos dando uma direção, a gente vai se movendo de acordo com a direção que Deus nos dá, e também a gente é capaz de facilmente alargar o nosso espaço, alargar a nossa visão, aquilo que Deus vai revelando ao longo do tempo para nós, como igreja. Então, acho bastante simbólico esse nome. Para mim é isso. Esse nome tenda é muito interessante que, primeiro, né, nos dias de hoje, a gente vê a nossa igreja começou com uma tenda. Tá certo que foi por outras circunstâncias, nem tanto por causa do significado da tenda, mas foi um nome que acabou sendo divulgado no bairro, se tornou um ponto de referência a tenda. E a tenda, no meu ver, quando a gente fala em tenda, eu lembro lá do período que a gente vivenciou de grandes experiências espirituais aqui dentro, que a gente ficava reunidos, né? Então eu vejo a tenda como um lugar de unidade.
intimidade, um lugar de reunião, um lugar de busca do Senhor, um lugar onde o Senhor se manifesta. E foi assim que começou a nossa igreja, dessa forma. E isso eu consigo vivenciar como sendo a tenda do Senhor, né? O local onde o Senhor se manifestava diante da gente de uma forma tão maravilhosa, né? Com grandes experiências que nós tivemos. Então, tenda para mim tem um significado muito gostoso. Tenda simboliza simplicidade, que é aquilo que é a nossa essência como igreja. Tenda simboliza também a manifestação da presença de Deus, porque quando Moisés entrava na tenda, Deus se manifestava ali naquele lugar. E Moisés chamava aquele local de tenda do encontro. Então a tenda é um lugar que nós vamos ter um encontro com Deus. Por que church? Porque church significa igreja de uma forma em inglês, na língua inglesa. E como nós pensamos agora como uma igreja que vai alcançar não só o Brasil, mas também as nações do mundo todo, nós em breve certamente estaremos enviando, conforme as promessas que Deus tem para a nossa igreja, enviando missionários, obreiros, líderes, pastores para outros lugares do mundo, como Europa e tantos outros lugares. Então, por isso aí o nome Tenda Church. Então, a partir de hoje, nós seremos chamados como Tenda Church, não mais como IB Vida, Igreja Batista Vida. Embora nós estejamos nos movendo para um tempo novo, um tempo em que nós passaremos a nos chamar Tenda Church, nós queremos enfatizar que os nossos princípios, os nossos fundamentos não mudam. Inclusive, nossa própria origem batista, onde nós temos o nosso estatuto com o registro desse nome, nada disso vai mudar. Pelo contrário, nós mantemos isso, porque isso é um sinal de orgulho. Os nossos fundamentos, os nossos princípios aprendidos através da família batista, eles são importantíssimos para nós. A palavra do Senhor continua sendo o nosso guia. A forma como nós trabalhamos, a forma como nós nos movemos, continua sendo o mesmo. Mas nós precisávamos nos identificar melhor diante daquilo que Deus quer promover e fazer através das nossas vidas. Por isso, os nossos princípios cristãos, os nossos fundamentos que vocês já conhecem de tão longa data e pelos quais nós somos tão fiéis nesse sentido, nós continuamos mantendo tudo aquilo que nós recebemos e que nós queremos guardar e levar em nossos corações por toda a nossa vida. E o que nós somos como igreja? É importante você entender bem isso. Então, em primeiro lugar, nós somos uma igreja pautada na palavra de Deus. Não abrimos mão. Nós nascemos nesse contexto de uma igreja que valoriza a palavra. Nada que nós fazemos como igreja deve ser baseado em achismo, em modismo, mas sempre pautado na palavra. Segundo lugar, nós somos uma igreja avivada, uma igreja que cremos nos dons espirituais, na manifestação da presença de Deus, uma igreja que nós buscamos constantemente um avivamento genuíno, porque nós cremos que Jesus certamente virá e antes dele vir, vai haver um fogo do Espírito queimando em cada coração, em cada família, em cada cidade e expandindo em toda a terra. Então nós cremos numa igreja avivada, uma igreja movida por valores pentecostais, onde nós teremos sempre a liberdade no nosso meio da manifestação do Espírito Santo de Deus. Isso nós não abrimos mão, em hipótese alguma. Segundo, nós somos uma igreja que nós temos uma visão. Nós somos uma igreja família, uma igreja onde que cada filho espiritual que foi gerado por alguém, sendo um instrumento do Espírito Santo para gerar essa pessoa, e essas pessoas são geradas por meio de oração, por meio da palavra, por meio de um encontro genuíno com Deus. Cada um que gera o seu filho espiritual, que vai evangelizando, vai fazendo discípulo e vai desafiando essas pessoas para que cresçam como líderes,
Então, nós somos essa igreja família. O que é uma família? Uma família é formada por pais e filhos, onde cada filho tem a responsabilidade depois de, uma vez que ele está crescendo, gerar outros filhos e cuidar muito bem deles. Então nós somos esta igreja que estamos com os braços abertos para cuidar bem da tua vida. E não apenas cuidar, porque a gente cuida bem de bebê, mas à medida que você vai crescendo, te treinar, te preparar para que você possa viver todos os propósitos de Deus para a sua vida. Você possa alcançar algo extraordinário que Deus preparou para você. Então nós queremos te convocar para que você possa continuar crescendo, superando os seus obstáculos, as suas dificuldades, as suas falhas, e você possa alcançar tudo aquilo que Deus tem planejado para você. E olha, não é coisa pequena, certamente é algo muito expressivo, algo muito grande, algo de grande valor que o Espírito Santo quer agregar à sua vida, para que você possa ser também instrumento agregando esses mesmos valores na vida de outras pessoas. Tá bom, queridos?